E eu conto no livro que eu nunca abriria uma empresa de tecnologia sem ter alguém de tecnologia ao meu lado, com o mesmo peso que eu. E eu fui atrás do melhor e fiz uma primeira venda minha, foi para o Felipe, que é meu sócio, que eu tive que vender um cara que tinha um salário alto de 2 dígitos para ter um salário baixo que era 0 e consegui fazer essa venda. E eu não toparia se ele tivesse saído 100% de onde ele estava, ele saiu. Foi muito rápido que a gente recuperou e voltou a patamares que nós tínhamos de vida, vamos dizer assim. Mas a tecnologia, ela saiu de um MVP que era uma planilha que não travava, foi o meu briefing para o Felipe. Falei, Felipe, eu preciso de uma planilha que não trave, para virar o que virou a Exact. E eu acho que um dos grandes segredos da Exact é que a gente olhou muito pouco para a concorrência, sabe, Márcio? A gente olhou só para saber que existia. Então, assim, existe fulano e fulano. No Brasil, a gente tem pouquíssima. Na época que a gente surgiu, a gente foi o pioneiro disso no Brasil, então não se tinha concorrência do que a gente estava falando, desse termo pré-venda, SDR, BDR, essa sopa de letrinha. Nos Estados Unidos, a gente resumiu como pré-venda para facilitar no Brasil. E fomos o primeiro a falar disso. Então a gente nadou de braçada por muito tempo, depois surgiram algumas empresas que faziam partes daquilo que a gente fazia, como tem uma empresa que é de e-mail, isso é uma parte muito pequena do nosso sistema, que é a cadência de e-mails, toda essa parte de templates, etc. Tem uma outra que faz as ligações, isso é uma partezinha do nosso sistema, que é a parte de ligações, controle de ligação. Hoje você consegue ver quem está em linha, fazer coach ativo, fazer feedback na hora, enfim. Então a gente tem empresas que fazem partes, mas a gente é a única que faz realmente essa transformação. O grande diferencial da Exact é esse. Uma conversa vira dado. E aí esse dado ele pode servir tanto para você tomar essas decisões rápidas, para melhorar a conversão de venda, quanto para fazer growth hacking, né? Então, quanto para você retroalimentar marketing, retroalimentar produto e dizer, olha, esse produto que a gente está tentando lançar, a maioria dos clientes tem esse comportamento e por isso não aderem. Então, a gente teria que fazer algo diferente. Por quê? Porque você está ouvindo o mercado. E a maioria das empresas rasga esse dinheiro fora, né? Ela prospecta, entra em contato com muita gente, mas a moral da história é que esse muita gente não gera conhecimento para ela. Então, aquele conhecimento fica uma coisa que depois ela vai lá e contrata uma ferramenta um consultor caríssimo para fazer uma pesquisa de mercado. E não é, né? Porque ela tinha a melhor pesquisa de mercado, era dela. Ela já tem isso dentro de casa. Então, a Exact, ela cresceu muito em cima disso. Hoje, claro, começamos com empresas menores, atendendo empresas menores. Hoje nós atendemos empresas médias e grandes, SAP, Thomson, Unimed, BASF, Rede Globo, enfim, as maiores empresas do Brasil e algumas do mundo. Hoje o software está em inglês, está em espanhol, estamos começando a atender empresas de fora, via essas multinacionais, né, elas usaram no Brasil e quiseram levar para fora. Então foi um caminho, exato, foi um caminho. A gente gosta muito disso, tá? A gente gosta de entrar pequeno e depois ir crescendo, porque a gente tem uma capacidade muito grande de crescimento dentro das empresas, a gente gera um resultado muito palpável, né, para aquelas empresas que... E não existe fórmula mágica, né, Márcio? Nós não somos salvador da pátria. Eu sempre falo isso, assim, quem contrata qualquer ferramenta achando que vai ser salvador da pátria, deveria primeiro entender e estudar, depois contratar alguma coisa, assim. Eu sempre falo que ferramenta... As empresas, elas derivam de 3 coisas, Márcio, para mim, assim. Se elas conseguirem controlar essas 3 coisas, elas vão ter sucesso. Primeiro é processo. Empresa sem processo não escala. Pode olhar. Toda empresa que escalou, conseguiu crescer rápido, ela é extremamente processual e padronizada. Não existe. Mas o cara da minha empresa não gosta de seguir um padrão. Então, tu vai ser pequeno. É isso. O padrão, para quem quer crescer, padrão e processo é super necessário. Segundo, é a ferramenta adequada. Uma boa ferramenta para fazer que aquele processo aconteça da melhor maneira possível, né? O processo é a via, né, Márcio? Eu posso ir por uma via esburacada ou uma via pavimentada, né? Então, esse é o processo. A ferramenta é o carro. Eu posso ir numa carroça ou num carro de Fórmula 1, né? E aí eu tenho o terceiro ponto, que são as pessoas, que não adianta eu ter a melhor via, ter uma pista de Fórmula 1, uma McLaren, e ter eu dirigindo que não sei dirigir uma McLaren, que nunca fiz isso na minha vida. Então, assim, não vai acontecer nada. Então, eu tenho que ter pessoas qualificadas, treinadas e motivadas. As empresas que entendem o laço entre esses 3 fatores, elas chegam no sucesso. Meu entendimento. Isso é um capítulo do meu livro, inclusive. Então, para mim, esse talvez seja... Esse com outro capítulo do livro que eu falo que é sobre foco. Eu acho que no Brasil a gente tem essa falta de foco total.
as pessoas, os empreendedores querem ter 2, 3 empresas, querem fazer 2, 3 formas de venda, fazer inbound, outbound, quer fazer tudo junto. E essa falta de foco que o americano tem muito, né? Porque o americano ele não é mais inteligente que a gente de forma alguma, tá? Ele não é mais criativo de forma alguma, nós somos muito mais criativos que eles. O problema é, eles são regrados. Exato. E outra coisa, são 2 coisas. Eles são regrados e eles não têm medo do risco. No Brasil, nós não somos regrados, nós queremos ser criativos em lugares que não geram nada. Então, eu sempre falo, o americano, por que a criatividade dele gera mais impacto? Porque ela é criativa dentro do padrão. Então, assim, ele tem um padrão. Dentro daquele padrão, ele vai ser criativo, vai surgir coisas novas ali naquele padrão. A gente quer ser criativo e achar a pólvora, e achar que todo mundo é Einstein. E não é assim que funciona. Que é a bala de prata, né, Theo? Que é aquela bala de prata. Eu vou mostrar uma imagem aqui. Olha isso, aí é a nossa sede anterior. A gente já tá numa maior agora. Enquanto você fala aí, eu estou mostrando uma imagem aqui, agora aí a gente tem a equipe da Exact aí. Essa já é a sede nova? Essa é a nova, cabe em 700 e poucas pessoas, num dos condomínios aí de empresas mais completos aqui de Florianópolis, mais modernos, e a gente se mudou para lá em janeiro, né? Em março, hoje está vazia, mas a sede está lá. Quando eu fui na primeira sede, você tinha me falado o seguinte: Márcio, hoje eu tenho 150 colaboradores, não sei os números exatos, mas eu tenho espaço aqui para 250. Esse ano nós vamos tentar chegar lá. Daí, daqui a um tempo, eu vi você mudando para essa nova sede aí, já expandindo a Exact de forma, né, exponencial. O que eu penso, Theo, é o seguinte: quando eu fui lá atrás, em 2017, entender de inbound marketing, que eu olhei para a Exact com a gravata laranja e o pessoal lá vendendo e comemorando uma venda, eu achei aquilo incrível. Aí só que eu voltei e vi que só inbound marketing não era a solução, não era a fórmula mágica, não era. E eu falei, eu preciso entender um pouco mais disso, eu preciso ter um pouco mais de entendimento para poder fazer com que isso dê resultado. Primeiro que, quando a gente tem um processo de marketing, a gente gera dados, ok, isso ajuda muito, isso facilita a vida da gente. Mas quando a gente entrega o lead na mão do cliente e o cliente não tem um processo de vendas, aí babou, porque a gente não pega o outro lado da história. Quando você tem um processo de vendas que você ajudou o cara a criar, usando um CRM, gerando dados, trazendo métricas para que a gente possa definir quais são as KPIs de crescimento, a gente começa a entender que a gente tem marketing e vendas integrando um ao outro, e essas métricas, esses dados vão ajudar a gente a entender como que a gente vai. Quando a gente tem um processo definido e a gente sabe que esse processo é previsível, a gente também sabe que esse processo é escalável. Quando a gente tem um processo e esse processo é escalável, é isso que você falou. Você começa pequeno, mas você escala depois e vai embora, porque aquilo ali tem um processo para seguir. Você sabe, eu costumo dizer aqui que eu dou o mapa da cidade do cara, para ele saber qual rua que ele anda, qual lugar que ele pode ir. Então eu dou o mapa, mas assim, o caminho é ele que escolhe. Ele pode ir por aqui, ele pode ir por ali, ele pode passar por aqui. Então assim, eu dou o caminho. Então ele vai adequar a empresa dele àquele processo que eu desenhei para ele ali e ajudar ele a chegar do ponto A ao ponto B, sendo que ele tem que entender que ele tem do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D, e assim vai. Nunca termina. O estudo nunca termina. Aprendizado nunca termina. A gente está sempre tendo que evoluir.